Diz assim, Samuel 17, o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a que tens afrontado. Versículo 47. Saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém. Assentado, irmãos. Esse é o assunto que durante essa semana as igrejas estão estudando. E nós temos aprendido que no Velho Testamento existe um mistério. E quando você descobre esse mistério do Velho Testamento, todo ele se abre para você. E nós temos também aprendido que Jesus é o mistério. Jesus é o mistério deste culto. Por que é que o homem estava num telhado, do nada está aqui hoje? Porque o mistério foi revelado a ele. Pastor, o que é isso? Os dons espirituais se cumprindo? É o mistério de Jesus sendo revelado à igreja. Jesus é o mistério da palavra. E quando nós voltamos para esse texto, todo ele é profético. Tem mistério aqui. Tem mistério aqui. Jesus está aqui escondido, profetizado. Qual é a primeira figura que nós encontramos nesse texto, quando você lê todo o texto? O gigante. O gigante Golias. É até uma expressão, uma palavra que aparece pouco na Bíblia, né? O campeão dos filisteus. E os filisteus vendo que o seu campeão, na Bíblia, o gigante Golias, com toda a sua força, com toda a sua armadura, com toda a sua estatura, simboliza a carne. Porque a carne é um gigante que todos nós temos que vencer para servir o Senhor. A carne não é fraca. Deus não ilude o homem. Deus não engana o homem. A carne, ela é um gigante, ela é forte, ela é grande. O apóstolo Paulo fala isso. O bem que quero eu não faço, e o mal que eu quero eu faço. Quando eu quero fazer o bem, o mal está em mim. Miserável homem que eu sou. Porque o mal, a carne, o pecado, habita na minha carne. É o gigante. Aquelas vezes que você quer sair de casa para vir um culto, você não consegue, porque dá preguiça. Ah, não vou não, lá tem fulano. Ah, não vou não, estou cansado. É o gigante que quer te impedir. E o texto fala assim, que era um gigante experiente, era um guerreiro experiente, era um guerreiro que já havia vencido muitos homens. O campeão dos filisteus já tinha derrubado muitos homens. Meus irmãos, a carne já derrubou muita gente. A carne já destruiu muitas famílias. E não é de hoje, era um guerreiro experiente desde Adão, porque foi a carne que derrubou. A soberba da carne, a soberba da vida, os olhos. Esse gigante já venceu muito, mas naquele dia ele ia ser derrotado. Naquele dia aquele gigante ia tombar. Aquele dia ia haver júbilo em Israel. E como, olha, ele estava há 40 dias desafiando Israel, porque a carne, ela desafia. A carne, ela é ousada. Olha, os irmãos, observe uma coisa interessante. A palavra fala que Israel estava ali no Vale do Carvalho, e que de um lado do monte estava Israel, e do outro lado do monte estava os filisteus, o arraial deles, e no meio o vale.
Observem. E o filisteu, durante 40 dias, ele descia e desafiava Israel. Não tem ninguém aí não, e ninguém falava nada. Porque o grande desafio hoje do sistema religioso, o grande desafio hoje do cristianismo é vencer a carne. Ele ficou 40 dias, ele descia ao vale, olha, um homem só, venham, lutem contra mim. Mas existe ninguém, não havia um soldado de Saul que se movia, porque existe hoje um cristianismo, existe hoje um evangelho que não quer lutar contra a carne, que não tem coragem de enfrentar a carne, porque o evangelho sem o poder, e o evangelho sem mistério é só uma religião. Vejam o que é a carne. Ele descia, mas se vocês olharem no final do capítulo assim, e subia Golias. Estão entendendo? Ele subia, ele começou a avançar. Está dando para entender? O vale no meio, os filisteus de um lado, Israel do outro. Ele descia o vale e desafiava. Como ninguém via, e descia Golias. Como ninguém via, ele começou a subir. Daqui a pouco, eu imagino estava assim os exércitos de Israel, ele passando a meio metro. Não tem ninguém aí não. Porque se a igreja não se posicionar, se você não orar, a carne vai só avançando, vai só subindo. Mas houve um Senhor da glória, houve um Deus todo-poderoso que deixou o seu céu para deter a carne na sua vida. Jesus é o nosso escape. Agora, meus irmãos, vou fazer uma pergunta aos irmãos que estão aqui, das igrejas de Teixeira. Como que aquela guerra virou? Usar essa didática da EBD de fazer perguntas. Em que momento que a guerra virou? Em que momento que Israel começou a ganhar a guerra? Lá em Belém, quando um pai decidiu enviar o seu próprio filho. Lá na casa de Jessé, oculto aos olhos de tudo, o povo estava lá, sendo derrotado sendo desafiado, sendo humilhado. Aquela guerra começa a virar quando um pai chama o seu filho, meu filho, e o filho fala assim, eis-me aqui, meu pai. Foi Jessé. Ele chama um pastor de ovelhas, porque aquela guerra não ia ser vencida por um soldado. Aquela guerra não ia ser vencida contra os gigantes com espada nem com lança. Era um pastor com um cajado que ia vencer. Quem venceu dentro de você a grande batalha contra a carne foi um pastor. Foi um pastor de ovelhas. Foi o bom pastor que deu a sua vida por nós. Ali começa, Jessé fala assim, meu filho, eis-me aqui. Davi fala, eis-me aqui, eu vou te enviar os seus irmãos. Eles estão no campo de batalha, mas você não vai com a mão vazia não. Você vai levar alimento para eles. E o pastorzinho de Jessé é enviado. Naquele dia a guerra começa a virar. Foi ali que a nossa história começa a mudar. Porque um dia na eternidade o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da salvação, o Deus que hoje nos reuniu todos aqui juntos para louvar o seu santo nome. Um dia na casa dele, ele chamou o seu filho, que também era pastor. Meu filho, eu vou te enviar os seus irmãos, porque eles estão na batalha. Você vai lá. Tudo nasceu de uma preocupação de um pai com seus filhos. Jessé estava preocupado com os filhos dele, estava na batalha. Sabe que estão, como é que eles estão? Meu filho, eu vou te enviar os seus irmãos, eu estou preocupado com eles. Deus se preocupou com o homem, Deus se preocupou conosco, Deus se preocupou com você e enviou o seu santo filho, Jesus Cristo, o pastor das nossas almas. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Agora, Jesus não veio com as mãos vazias. Você vai, meu filho,
vai aos seus irmãos. Mas não vai com a mão vazia, não. Leva 10 pães, leva trigo, leva queijo. Eles estão na batalha, deve estar famintos, com fome. Jesus veio para vencer a carne, mas Ele veio também para alimentar a nossa alma. Você que entrou aqui hoje faminto, sedento, Jesus é o pão da vida. A presença de Jesus alimenta a alma. A presença de Jesus alimenta a alma. Davi foi. Tudo aqui é profético. Tudo aqui é profético. Ele chega com o alimento. Ele vê o alarido de guerra. Ele vê os sons de convocação para a batalha. E ele fala: o que está acontecendo? Pô, você não está sabendo? O gigante que sobe todos os dias é a fonte e ninguém consegue vencer. Naquele dia Davi ia vencer. Meus irmãos, ninguém venceu a carne. Ninguém vence a carne. Mas Jesus venceu a carne. Porque Ele foi homem santo, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A carne, Ele foi tentado de todas as formas, não pecou em nada. Ele é o pastor que derrubou o gigante e que trouxe júbilo e salvação a Israel e ao nosso coração. Ele chega e Ele se interessa por aquilo. E Ele até pergunta aos seus irmãos: o que está acontecendo? E ele foi desprezado pelos irmãos dele. 3 irmãos dele tinham ido para a batalha: Eliabe, Abinadab e Samar. E ele se colocou: eu vou ajudar. Ele já tinha vencido o urso, ele já tinha vencido o gigante. Davi sabia do que Deus é capaz. Davi conhecia milagre. Que enfrentar um urso e um leão, o que está acontecendo? E ali ele foi desprezado pelos irmãos dele. Quem és tu que pergunta isso? Isso é a maldade que está no seu coração. Você é presunçoso. Você está achando que pode vencer o gigante? Por que deixaste o deserto? O seu lugar é lá, com as ovelhas. E começaram a desprezá-lo e a diminuí-lo. Por que você está perguntando isso? Quem és tu? Jesus foi desprezado pelos seus também. Porque Jesus, como homem, era judeu, nascido em Belém da Judéia, da tribo de Judá. Mas ele foi desprezado pelos seus patriotas. Quando ele falou que era o Filho de Deus: você está blasfemando. Quem é você para dizer que é Filho de Deus? Você não pode curar no sábado. Porque Jesus era simples. Jesus não tinha aparência. Jesus era modesto como homem. Mas quando ele abriu os seus lábios, saía vida, saía poder, saía graça, saía transformação. Ele desprezaram ele, não. Ele veio para o que eram os seus. Ele veio para os judeus, mas os seus o rejeitaram. Mas a tantos quantos quiserem, Deus lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não sei como você entrou aqui hoje, não, mas você pode sair daqui hoje como filho de Deus. Mas por que Deus dá esse poder? A tantos quantos quiserem, Deus lhe deu poder de serem filhos de Deus. Poder, porque você pode decidir. Se você quiser, você pode entregar a sua vida aqui hoje a Jesus, e você vai passar a ser filho do Deus Todo-Poderoso. Ele chega para o rei Saul e fala: olha, eu vou enfrentar. Eu me coloco à disposição. Saul: não, você
também desprezou. Não, você não pode, você é só um menino. 30 anos, né, Jesus tinha. Que isso? Quando olha, aí ele mostrou o currículo dele. Um leão veio contra uma ovelha, eu rasguei pela barba. Veio o urso, eu rasguei o outro. Só. Eu conheço o poder de Deus. Eu sei o que Deus pode fazer. E o que Deus pode fazer é indescritível. Aí ele convenceu só, não, tudo bem, você vai. Aí Saul pegou as vestes reais, pegou a armadura do rei e deu a ele. A couraça do rei, a armadura do rei, a espada do rei. Não, você coloca aqui e você vai. Quando ele colocou aquelas roupas, aquela armadura real do rei, colocou, não, não é isso aqui. Não é isso aqui. Ele tira e diz a palavra que ele vai só com um cajado, com roupa de pastor. Jesus não veio como rei. Ele não veio revestido como rei. Ele veio como um carpinteiro. Ele era um galileu. Por isso que Israel não identificou como Messias, porque Israel aguardava um rei aparecendo. E apareceu Jesus, homem, o mais desprezado entre os homens, daquele que as pessoas viravam o rosto, homem de dores, homem de trabalho, como a raiz de terra seca. Ele não veio com vestes reais, ele não veio em glória, ele veio como filho de Maria. Ele era o homem de Nazaré, mas naquele homem estava o pastor que ia derrubar o gigante e ia proclamar salvação no meio da igreja. Irmãos, que batalha é aquela? Um gigante experiente, armado da cabeça aos pés de bronze, armadura de bronze, escudo de bronze, material resistente. E ouça uma coisa: Davi desce o vale, roupa de pastor, sem nenhuma arma, desarmado. Não tinha uma lança, não tinha uma espada, não tinha um escudo, desarmado. Jesus, quando deixou a sua glória, quando ele deixou o esplendor do Pai, ele veio desarmado em relação ao homem, porque ele não veio para juízo contra o homem, ele veio para amar o homem, ele veio para salvar o homem. Montado em uma jumentinha, era a profecia de Miqueias. Aí vem o vosso rei, montado em uma jumentinha. Quando um rei saia montado a cavalo, significa o seguinte: quando um rei saia montado a cavalo, significava que ele estava saindo para a guerra. Até tinha em Jerusalém a porta dos cavalos. Quando o rei ia para a guerra, ele saía por aquela porta, montava no cavalo com o seu exército e saía. Mas quando ele ia na jumentinha, é porque ele não estava indo para a guerra, ele estava indo para fazer aliança de paz com outras nações, porque ninguém vai para a guerra montado na jumentinha. Jesus não veio para juízo, ele não veio para castigar o homem, ele veio como Davi naquele vale, desarmado, porque ele veio para amar o homem, ele veio para salvar o homem, ele veio para fazer uma aliança com o homem. E aquele Jesus está presente aqui hoje para fazer uma aliança com a sua alma, porque hoje é dia de salvação. E se isso não for amor, o oceano secou. Se isso não for amor, não há estrelas no céu. Se isso não for amor, as andorinhas não cantam mais. Mas isso é o amor de Deus. Davi desce desarmado, porque não existe nenhuma arma humana que vença a carne. Não existe técnica de psicologia, não existe autoajuda. A moral não vence a carne, a ética não vence a carne, mas o pastor de Israel venceu a carne na cruz do Calvário. Só tem uma coisa que vence a carne: a santidade de Deus. E ele era santo. Pastor, aonde que a carne foi vencida? Na cruz do Calvário.
o homem santo, o homem que nunca pecou, o homem que nunca teve um pensamento sombrio, o homem que nunca teve um desejo carnal, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo justo, naquela bendita cruz, para nós e para ele, na maldita cruz, ele venceu a carne para sempre. Ele derrubou o gigante, e o gigante tombou por terra. Isso é o amor. Ele deixou o esplendor da sua glória. Ele sabia o seu destino aqui. Ele estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim e por você. E é esse amor que quer te salvar aqui hoje. Esse gigante que te prende aos vícios, que é a carne. Esse gigante que te impede de servir o Senhor, ele pode cair hoje em nome de Jesus, pelo amor do Senhor.